Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. E esse é o nosso devocional número 5, né? Nós estamos aí numa semana especial, agora no mês de janeiro de 2026, para falarmos sobre o tema principal deste ano para a nossa igreja, que é a presença manifesta de Deus. Hoje, no quinto devocional, nós iremos falar sobre evidências da presença. Evidências da presença. E eu quero falar com vocês dentro de 2 versículos bíblicos, né? Primeiro é o Salmo 16, versículo 11. Eu vou ler os 2 textos que eu irei ler estão na linguagem de hoje, tá? Diz assim, ó, Salmo 16, 11, diz assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Então você vê que o salmista, né, ele fala, o Senhor é quem me mostra o caminho que leva à vida. Então isso é importante, quer dizer, na presença de Deus, você sabe que direção você vai tomar. Quando você não está na presença de Deus, as dúvidas, a insegurança, enfim, uma série de situações comuns às pessoas que não têm uma direção de Deus. Mas quem está na presença do Senhor, ele tem direção. E aqui diz assim, ó, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Então nós temos aqui, a tua presença me enche de alegria. Né? A alegria é um estado emocional. Então, eu costumo dizer que a alegria é algo do momento, né? Você está vivendo, você pode estar alegre, estar triste com alguma coisa. Então, aqui diz, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Aí, felicidade é um estado já mais constante, né? Independente das circunstâncias, existe a felicidade. Então, a gente tem alegria e felicidade na presença do Senhor, porque Ele nos mostra o caminho que leva à vida. Então, irmãos, a presença de Deus produz sinais claros na nossa vida. Quem está realmente na presença consegue perceber, mesmo que talvez outros não percebam, nem todo sinal é visível de Deus. Mas para quem está na presença dele, ele é claro. Os outros não veem, mas eu percebo, eu sinto e muitas vezes eu também vejo. Tá? É importante distinguir isso, não é o que os outros veem, mas é o que eu realmente vejo. O que eu sinto é a minha experiência com Deus. Então, a presença de Deus produz sinais claros, paz que excede entendimento, alegria que fortalece e direção segura. Essas evidências não dependem das circunstâncias, mas da comunhão. Então, Deus quer trazer paz, alegria e uma direção segura. E para falar em paz, eu quero ler com vocês aqui Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim, ó, versículo 6 diz assim, ó, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, Paulo está dizendo que não devemos nos preocupar com nada. Por quê? Porque nós devemos apresentar as necessidades a Deus em oração e ter um coração agradecido. Então, o remédio para a preocupação qual é? É orar, é buscar a Deus e apresentar, fazer os seus pedidos, apresentar suas necessidades a Deus com um coração grato. O que isso quer dizer? Quando eu entrego e agradeço, eu estou crendo que Deus está resolvendo. Tem gente que põe na mão de Deus e depois fica falando, mas está demorando, alguém pergunta, tal coisa não muda, aí você desfaz o que você orou, o que você pôs na mão de Deus, você pega de volta. Por isso que é importante entregar e ter o coração agradecido. Porque se você já sabe que Deus está cuidando, então a sua linguagem, o seu sentimento, a sua perspectiva do que Deus está fazendo é diferente de só orar. Então tem que orar e agradecer. E aí ele fala o quê? No versículo 7, né? Filipenses 4, agora o versículo 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender,
guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quer dizer, vocês estão na presença dele. Se vocês estão na presença dele, unidos com ele, haverá o quê? Uma paz que as pessoas não conseguem entender. Lembra que eu falei sobre a perspectiva dos outros e a nossa? Eu consigo perceber, eu consigo sentir, eu consigo ver o que os outros não, porque sou eu que estou na presença de Deus. E não é fixado essa segurança, essa paz, essa alegria na circunstância. Quer dizer, alguém olha e fala, puxa, mas aquele problema ainda está lá. Aquela pessoa ainda não mudou, a família daquela pessoa tem problema, aquela situação financeira, enfim, situações diversas. As pessoas olham e não veem alguma. Mas a gente que colocou isso em Deus e está agradecendo, nós recebemos em troca o quê? Paz. Enquanto Deus está trabalhando e mudando o processo, fazendo o que tem que fazer, Deus nos dá paz. E que não é medida pela circunstância, mas por aquilo que Deus está fazendo. É a fé que eu tenho, porque eu estou unido, eu estou na presença do Senhor. É disso que estamos falando aqui. Então, irmãos, há evidências da presença. Quais são as evidências? Nós vimos aqui paz, alegria e direção. Paz, alegria e direção. Né? Quando a presença de Deus produz esses sinais na nossa vida, nós começamos a fortalecer ainda mais o nosso relacionamento. A gente começa a acreditar mais, a confiar mais. É um processo que você vai desenvolvendo na presença de Deus. Então, quando essa presença de Deus governa, o coração não entra em desespero. Mesmo em dias difíceis, há descanso interior. Isso não é negação da dor, mas segurança em Deus. Eu não estou dizendo que não estou enfrentando um problema, mas aquilo não me afeta como me afetaria antes, porque agora eu estou em Deus. O texto que lemos em Filipenses, guardará a mente e o coração. Por que fala de duas coisas que são da alma? A mente e o coração são faculdades da alma. Está falando de uma área de raciocínio lógico, intelecto, e do outro lado fala de sentimentos. Então Deus consegue abençoar o nosso raciocínio, a nossa mente, e Deus consegue trabalhar também os nossos sentimentos. Então Deus vai guardar a parte lógica e a parte emocional. Que tem gente que pela lógica não consegue crer. Tem gente que, movido pelas emoções, e vai e vem do que vê, do que sente, também é inconstante. Mas aqui diz que quando você entrega a Deus em oração, confia, tem um coração agradecido, aí você recebe a paz e Deus guarda a sua mente e o seu coração. Por isso que você tem, na presença de Deus, você tem paz, você tem alegria e você tem direção. Né? Então hoje, comece a observar os frutos da presença de Deus na sua vida. Você está vivendo na presença? Então você vai poder reconhecer isso. Se você não está, comece a estar na presença do Senhor diariamente, buscando, adorando, em nome de Jesus. Onde falta paz, talvez falte a permanência. Você tem visitado a Deus, mas não tem estado na presença do Senhor. Volte para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença neste momento. Nós abençoamos os Teus filhos, Senhor. Que a Tua paz, que ultrapassa, Senhor, todo entendimento humano, possa guardar o coração dos Teus filhos. Que a Tua bênção seja sobre eles. Pai, que haja a Tua bênção, Senhor, de paz, a Tua bênção, Senhor, de alegria, a Tua bênção de direção. Guarda os nossos corações, que possamos entender que na Tua presença há segurança. Na Tua presença, Senhor, a paz, na Tua presença a alegria, na Tua presença nós temos a direção para as nossas vidas e para as decisões importantes. Pai, que nós possamos aprender a sermos tocados, transformados, que possamos reconhecer a Tua presença em nós pelos sinais daquilo que o Senhor manifesta em nossas vidas, mesmo que os outros não vejam, que possamos reconhecer isso através da Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um abraço e até amanhã no próximo devocional. Fiquem com Deus.